Ok, boa tarde mais uma vez. A doutora está a pedir auxílio. Ok, antes de começarmos com a nossa abordagem sobre direito à manifestação em Angola, eu gostaria de pedir aos preletores, caso tenham alguma questão prévia. Alguém dos preletores ainda tem dificuldades? É uma questão prévia para colocar? Doutora Rosa Mendes, há condições? O microfone está desligado, doutora Rosa Mendes. E agora? Sim, sim. Pode voltar a ligar, doutora. Obrigada. Liga, desliga sempre que for possível. Ok. Ok, se não houver nenhuma questão prévia, eu vou proceder à apresentação dos nossos preletores. Ok, temos na sala, conforme podeis ver, a doutora Rosa Maria Guerra. Ela é mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, Portugal. É licenciada em Direito pela Universidade de Direito da Universidade Agostinho Neto e docente na mesma disciplina pela mesma Faculdade de Direito, tanto da Universidade Agostinho Neto. Temos de seguida a doutora Rosa Mendes, licenciada em Economia e ativista cívica. Temos também o doutor Antônio Lucevicueno Luvumbo, ele que é advogado, especialista em direitos humanos, especialista em direito penal e processual penal pela Universidade Agostinho Neto, Luanda. Temos aqui o senhor doutor Pedro Futila, ele que é politólogo, tanto licenciado em ciências políticas na Rússia. Doutor, se eu estiver errado, possa corrigir-me. Muito bem. Não se faz presente até aqui o senhor doutor Augusto Juvala Jombe, ele que é procurador, magistrado do Ministério Público, colocado no município de Samba, em Luanda. Ele está a ter problemas, acho que está a fazer um trabalho, então não consegue ainda aceder a esta sala. Mas tão logo que ele esteja entre nós, certamente vai também já logo contribuir neste debate. A ser assim, nosso tema, como já disse, é o direito à manifestação. Doutora Rosa Mendes. Doutora Rosa Mendes. Sim, conseguimos ouvi-la, mas enquanto não passarmos a palavra, pode manter o teu microfone desligado, porque há um eco que vem do... Ok, muito bem, muito bem. Ok, como ia dizendo, o nosso tema nosso debate tem como tema direito à manifestação na afirmação do Estado democrático e de direito em tempo de pandemia, um olhar ao Zaire. A ser assim, como um debate começa sempre com esclarecimento, definição de conceitos, enquadramento por aí fora, eu vou passar a palavra à doutora Rosa Maria Guerra, que vai fazer tanto o enquadramento no sentido de definir conceitos. O que é isto, direito à manifestação, doutora, numa primeira fase,
e depois dizer a previsão constitucional, onde podemos encontrar isso na Constituição, como se processa e em que circunstâncias pode conhecer limitação. Pode fazer uma abordagem genérica a partir das questões que eu coloquei à doutora Maria, e tenha bondade. Muito obrigada, doutor Antônio Castelo. Começo a agradecer pelo convite que me foi endereçado para estar aqui e fazer parte deste encontro, desta conversa, posso assim considerar. Obrigada também aos demais intervenientes neste painel, aos demais colegas. Eu peço desculpa se não conseguir falar o nome de todos, mas vejo a doutora Rosa Mendes, provavelmente por ter um nome semelhante, né, pelo menos as duas primeiras iniciais, RM, Rosa Maria, Rosa Mendes. Começo por aí e agradecendo também a este momento de partilha, a este momento de encontro. Uma boa tarde também ao doutor Lúcio Viqueno, não sei se pronunciei bem, se não pronunciei também peço perdão, não há problema, faz parte. Aos demais colegas, eu vou pedir desculpa porque não fixei os nomes todos, sei que o doutor Tiombé ainda não está na sala, para quando ele chegar também já fica o boa tarde. Então, o tema já foi anunciado, não é? Neste encontro nós vamos falar do direito de manifestação. De minha parte, cabe, como disse o doutor Antônio Castelo, uma abordagem em termos de conceitos, previsão constitucional, provavelmente passar também pelo regime legal, enfim, modos de exercício, limites e limitação do direito de manifestação. Então, eu começo, não é, feito este enquadramento de como vai ser a abordagem, pelo menos a minha, nestes primeiros momentos, começo por dizer que o direito de manifestação é um direito fundamental. Esta é a primeira ideia que todos nós devemos ter quando estamos a falar do direito de manifestação. É um direito fundamental e está previsto na Constituição. Ora, mas não é um direito qualquer, portanto, ele está enquadrado no âmbito dos direitos, liberdades e garantias fundamentais e de natureza pessoal. E é de natureza pessoal, portanto, aqui para fazer a contraposição com aqueles direitos que são de natureza política. O direito de manifestação, não, ele tem um enquadramento constitucional e o enquadramento constitucional permite fazer esta caracterização como sendo um direito fundamental de categoria, direitos, liberdades e garantias fundamentais e é de natureza pessoal. Então, este direito vem previsto no artigo 47 da nossa Constituição, portanto, os demais participantes que nos ouvem e que nos acompanham, se tiverem alguma curiosidade, depois podem fazer esta consulta, para quem estiver em casa, já acompanhar também com a Constituição. No artigo 47, vai encontrar este direito. Nos termos dessa mesma Constituição, nos termos deste artigo 47, diz que é garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacíficas e sem armas. Já começo por pedir que sublinhem para quem tem a Constituição esta característica que é importante, não é? Que é da pacificidade no exercício deste direito e também que ele seja exercido de forma desarmada. E assim que a norma constitucional apresenta este direito fundamental. Repito, nos termos do artigo 47, a todos é garantida a liberdade de reunião e de manifestação pacíficas e sem armas, sem necessidade de qualquer autorização e nos termos da lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que este direito que está previsto aí no 47, portanto, ele deve ser exercido
quer nos termos da Constituição, assim como nos termos do que dispõe a lei. E a pergunta que se pode fazer é esta: de que lei é que esta Constituição se refere? Qual é a lei que a Constituição está a referir aí nesta norma? Portanto, esta lei é a Lei 17/91, de 11 de maio. É a Lei 17/91, de 11 de maio. Portanto, é esta lei que prevê, é esta lei que estabelece o regime geral do direito de manifestação. Portanto, é nesta lei, não é, onde consta esse regime. Portanto, como vedes, pelas datas, não é, que foram aqui indicadas, 11 de maio de 1991, esta lei é antiga, é muito antiga, e é uma lei anterior à Constituição de 2010, a Constituição vigente, a Constituição que nós temos hoje. Ora, qual é a primeira nota que eu gostaria de fazer em relação a este pormenor? É que, infelizmente, feliz ou infelizmente, tanto esta lei, ela não se encontra estruturada em torno de uma contraposição entre, por um lado, o direito de reunião e o direito de manifestação. Portanto, não há esta contraposição na lei. Então, a partir daqui, a partir desta constatação, já podemos começar a visualizar aqui as dificuldades que se registram no exercício deste direito fundamental. Portanto, estas são as primeiras ideias. Nota-se já aqui, pelo facto de ela ser antiga, muito antiga, ela é anterior à Constituição de 2010, provavelmente já por aqui começa a se visualizar que dificuldades é que este regime oferece no exercício desse direito. Então, vejamos como é que se pode aferir estas dificuldades. Ora, logo no primeiro artigo, o número 1 do primeiro artigo, para quem tem esta lei, depois pode acompanhar, quem não tiver agora, verifica em casa, já toma nota e depois também faz esse exercício. Então, dizia, o número 1 do primeiro artigo, do artigo 1º deste diploma, o que é que faz? Proclama e reconhece de forma global, aqui global, tendo em conta o direito de reunião e o direito de manifestação. Portanto, ele faz aqui um reconhecimento que é global entre esses dois direitos. No número 1 do artigo 2º, o legislador definiu a reunião, o direito de reunião, como sendo um agrupamento temporário de pessoas que estão organizadas, não é? E não institucionalizadas, destinado a quê? A trocar ideias sobre assuntos de diversa natureza, sobre assuntos políticos, por exemplo, assuntos sociais, assuntos de interesse público ou quaisquer outros fins que sejam lícitos, qualquer outros fins que sejam lícitos. No entanto, nos termos do artigo 2º, aí no número 2 do artigo 2º, já começa, o legislador já fez aqui apresentou uma definição já de forma isolada do direito de reunião. O que é que se diz no artigo 2º? Por manifestação entende-se o desfile, o cortejo, comício, todos eles destinados à expressão pública, tal como definiu o direito de reunião. Aqui no direito de manifestação, o legislador também disse que este direito, o exercício deste direito também pode ser para assuntos de diversa natureza, assuntos políticos, assuntos sociais, assuntos de interesse público e tantos outros que depois o legislador também não disse que outros são esses. Ora, então, olhando para essas notas que surgem da lei 17/91, para essas primeiras noções,
já conseguimos perceber qual é o modo de exercício desse direito fundamental. De que forma é que esse direito deve ser exercido nos termos daquilo que a lei apresenta. Ora, ao olhar para o artigo 3º desta mesma lei, ela fala de quê? De liberdade e pacificidade no exercício do direito de manifestação. Fala-se numa liberdade e pacificidade no exercício do direito de manifestação. Ora, então, o que é que isso significa? Significa que, tal como a Constituição refere, não é? Os cidadãos são livres, portanto, há aqui a ideia da liberdade, não é? São livres para, de forma pacífica, são elementos muito fundamentais para o exercício desse direito, se reúnem em lugares públicos, lugares abertos ao público e a particulares, lugares públicos, lugares abertos a públicos e a particulares. E isto, aqui está uma nota que é importante, este exercício ele é feito independentemente de qualquer autorização. Independentemente de qualquer autorização. Faz referência à lei, embora seja antiga, mas a própria Constituição, ela é de 2010, também já traz esta nota. Portanto, o exercício do direito sem necessidade de qualquer autorização, desde que para fins não contrários à lei, à moral, à ordem e à tranquilidade públicas, assim como no respeito de direitos de outras pessoas singulares e coletivas. Singulares e coletivas. Portanto, creio que a partir daqui começa a tônica do exercício desse direito fundamental, E por que eu digo que a partir daqui começa a tônica? Porque estas normas dão orientações muito concretas, dão orientações muito claras, orientações muito precisas sobre como o exercício do direito de manifestação deve ser efetivado. Dão ideias claras de como é que o direito de manifestação deve ser exercido. E eu faço aqui este realce porque efetivamente e infelizmente nem sempre estas orientações são acatadas pelos participantes das manifestações. Atenção que eu estou a falar em participantes, para chamar a atenção que no exercício do direito de manifestação participam várias pessoas, quer os manifestantes, assim como outras pessoas que são chamadas aí, como já veremos. Então, dizia que essas normas dão orientações e dão indicações muito precisas sobre o modo de exercício deste direito fundamental. Desde logo, começa a nos dizer, como disse no princípio, que as pessoas são livres de se manifestar para emitir uma opinião pública sobre determinados assuntos. E depois, como já disse, estou a caracterizar os elementos que são fundamentais. O exercício deste direito não carecem de qualquer autorização, mas sim de uma prévia comunicação. Portanto, há uma diferença entre a autorização, solicitar autorização, e informar e comunicar. Portanto, aqui. Então, como é que se processa? Portanto, se o exercício deste direito carece de uma comunicação, é preciso então entendermos como é que se processa esta comunicação, que no fundo é uma exigência constitucional, porque está ali previsto no artigo 47. Como é que se processa então? Bom, em primeiro lugar, os promotores da manifestação, estamos a falar aqui de uma manifestação que é aberta ao público, que é exercida de forma pública e naquelas condições que já o referi. Então, como é que se processa essa comunicação? Ora, nos termos da lei, os promotores da manifestação devem informar por escrito, com uma antecedência mínima de 3 dias, e devem fazer esta comunicação, esta informação,
ao governo, ao governador da respectiva jurisdição, da respectiva província. Ora, nesta informação, nesta comunicação, deve constar indicação da hora, indicação da data, o local, os objetivos e, portanto, a depender de como é que se vai processar, indicar o trajeto que vão percorrer. Depois, essa comunicação deve ser assinada por pelo menos 5 dos promotores do total, pelo menos 5 dos promotores, devidamente identificados pelo nome, pela profissão e pela morada. Depois, o que acontece? Portanto, os promotores dão entrada desta informação, desta comunicação. Recebida a informação, a entidade competente, a entidade que naquele momento, naquela altura está a ser notificada, ela receba a informação dos promotores. Esta entidade que recebeu a informação dos promotores tem 24 horas para se pronunciar, tem 24 horas para responder e notificar. Atenção, muito importante isso. Tem que notificar, neste prazo das 24 horas, aos promotores, tanto aos promotores. E esta data, este prazo, melhor dito, de 24 horas, ele conta desde a data imediatamente a seguir à entrega do requerimento. A entrega do requerimento. Depois, qual é a consequência se a entidade não responder naquele prazo de 24 horas? Tem uma consequência. Portanto, esta exigência de comunicação dos promotores comunicar depois, ela também tem uma consequência. E a consequência é, se a entidade competente não responder dentro daquele prazo, estamos a falar de um ato administrativo, portanto, entende-se que há aqui uma aceitação tácita daquela informação, daquela comunicação, daquele dever que a entidade tem de responder. Depois, o que acontece? As manifestações não podem ser contrárias à lei, como já disse. Estou apenas a caracterizar para vermos de forma ordeira, de forma organizada, como é que se processa, então, isto. Elas não podem ser contrárias à lei, não podem ser contrárias à moral, à ordem e à tranquilidade pública, e muito menos contrárias aos direitos de outras pessoas. No fundo, por que eu estou a enumerar isso? Porque são estes elementos que a entidade competente vai verificar. Quando ele recebe uma comunicação, tem de verificar na informação que os promotores apresentam se estes elementos estão preenchidos ou não, para depois, quando responder, poder fundamentar também a sua resposta nesses termos. Nesses termos. Depois, embora o direito de manifestação seja um direito fundamental, como disse no princípio, é um direito fundamental da categoria direitos, liberdades e garantias e da natureza pessoal, não é? Natureza pessoal, e já disse também que ele é exercido de forma livre e sem necessidade de qualquer autorização. Não obstante, o exercício deste direito também tem limites, e o limite começa a ser estabelecido pela própria Constituição. Primeiro olhar para a Constituição e depois olhar para a lei, porque é assim, na hierarquia das leis, primeiro é a Constituição e depois, é que é a lei. Então, dizia que há aqui limites constitucional e limite legal. Ou seja, as manifestações, elas devem ser exercidas de forma pacíficas e desarmadas. Estes são os primeiros limites. De formas pacíficas e desarmadas, sem arma. É assim que a Constituição e a lei nos diz. Mas então aqui é preciso também referir o seguinte, é preciso referir que esta exigência constitucional de proibição de armas, ela abrange não só aos manifestantes. Esta exigência de fazer a manifestação sem armas, proibição de armas, abrange tanto aos participantes da manifestação, os promotores, até como aquelas pessoas que são chamadas a garantir a segurança no exercício desses direitos. Por outro lado,
as normas falam em armas, mas não definem e não dizem que tipo de armas que se deve acautelar, que se deve evitar no momento e na hora de exercer este direito. Ora, o que é que eu entendo aqui? O que é que eu entendo? Eu entendo que, para efeitos desta norma, as armas que são referidas ali não são apenas aquelas armas abrangidas no conceito penal. Portanto, eu entendo assim, pode haver opinião contrária, é normal e eu aceito a mesma. Eu entendo, então, que armas ali não são apenas aquelas que estão abrangidas no conceito penal, por exemplo, armas de fogo, armas de arremesso, etc., por aí fora, do meu ponto de vista. E por aquilo que eu conheço pela natureza do exercício do direito dessa manifestação, eu entendo que pode-se incluir neste conceito de armas outros objetos tipicamente utilizados como armas, não é, em atos desta natureza, em atos desta natureza. É o caso, por exemplo, dos bastões. Quem é militar, não sei se tem aqui algum militar ou algum polícia, sabe do que eu estou a falar quando eu me refiro a bastões. Dizer também que a norma exige um caráter pacífico. Diz assim, para exercer o seu direito, deve ser de forma pacífica. Ora, esse caráter pacífico que a norma exige, portanto, ela não resulta apenas nesta ausência de armas. E por quê? Porque uma manifestação, convenhamos, ela pode assumir um caráter não pacífico, mesmo quando os participantes não possuem essas armas. Mesmo quando esses participantes não usam essas armas. Devem estar a perguntar, como assim? Sim, é verdade. Basta pensar, por exemplo, naqueles casos em que há violência física. Não precisamos de armas para ver violência física no momento em que se faz a manifestação. Depois, está-se a falar em limites, não é? Mas há depois também limitações. E essas limitações, de acordo com a norma legal, são limitações que são impostas em razão do horário, se nós quisermos, em razão do tempo. O que a norma diz em relação a esta limitação no exercício desse direito? Bom, a norma legal diz o seguinte, é que ninguém pode fazer manifestações, as manifestações não podem ser realizadas, tanto se for nos dias úteis, não podem ser realizadas antes das 19 horas, ou seja, só a partir das 19 para lá é que se pode exercer o direito de manifestação. Se for nos dias finais de semana, sábados, por exemplo, só das 13 para lá. Se me perguntarem se isto está certo assim como está, eu vou dizer que depende. Mas como ninguém me perguntou, eu vou deixar isso para a conversa posterior, Depois, o que há mais assim a realçar no exercício deste direito? É o seguinte, o exercício deste direito, pese embora esteja previsto na Constituição, e pese embora a Constituição nos diga que pode ser exercida sem qualquer autorização, impondo comunicação apenas, ainda assim, não nos podemos esquecer que há a responsabilidade civil ou criminal, conforme os casos, se do exercício deste direito resultarem danos, por exemplo, se resultar, enfim, ofensa à honra, ao bom nome das pessoas, resultar ofensa à propriedade alheia, não se esqueçam, não é, que há aqui a possibilidade de se responsabilizar havendo danos durante o exercício deste direito.
Provavelmente devem estar a perguntar, a lei é antiga, é anterior à Constituição de 2010. Como entender isto? Infelizmente, nesta altura, é a lei que existe. Infelizmente, por enquanto só digo isto, é a lei que existe, e se é esta lei que existe, o regime é este. Doutor Antônio Castelo, portanto, eu fico por aqui, por enquanto, devolvo a palavra. Não sei se o doutor está aí a ouvir. Estou, doutora, estou aqui. Ótimo, sim. ótimo. Muito bem, foi uma, digamos assim, uma aula magna. A doutora fala com competência porque é mestre nessas matérias. Por isso que reservamos a ela o enquadramento disto para que depois não discutamos vazios, não é? Órfãos de ideias principais daquilo que é o nosso principal tema. No âmbito do enquadramento, já que a doutora fez essa abordagem amplamente, mas há um conceito também aqui que deve ser aflorado, por isso eu passo a palavra ao doutor Antônio Luceviqueno Luvumbo para tecer algumas considerações a respeito do Estado democrático e de direito. O nosso tema tem conceitos juridicamente, tecnicamente, assim, muito fechados, que precisamos de desfazer no sentido positivo, para ver se nossos internautas, aqueles que nos seguem, compreendam depois o desenrolar deste debate. É assim que a doutora Antônio Silvano vamos ter a vontade. Muito obrigado, Sr. Doutor Antônio Castelo. Muito obrigado e aproveito aqui saudar a todos os colegas do painel, doutora Rosa Guerra, sobretudo pela abordagem, enquadramento excelente que fez, e também a doutora Rosa Mendes, em especial, por ser uma irmã, porque temos o mesmo pai, embora... Doutor Luceviqueno. Sim. Sim, eu acho que eu devo falar sobre esse aspecto. Esqueci-me de fazer essa referência. O doutor Antônio Luceviqueno Luvumbo trabalhou durante mais de 15 anos, se não estou em erro, com o doutor David Mendes, na Mãos Livres, até ao momento em que se licenciou e lhe tornou, digamos assim, advogado. Okay. Daí que é mesmo filho do doutor David Mendes, este que também é pai, não é também, este aqui é pai biológico do doutor Rosa Mendes, que está conosco neste debate. A doutora Rosa Mendes parece que também já foi detida no âmbito dessas manifestações e acho que ela vai falar alguma experiência. Okay. Devolvo a palavra ao doutor Antônio Silvano. Vamos ouvir a experiência. Sim, senhora. Muito obrigado. Dizer que no âmbito de conceituação e de enquadramento, a doutora Rosa Guerra quase que nos esgotou, mas dizer que o conceito de Estado democrático de direito são 3 conceitos embutidos: o Estado, a democracia e o direito. Mas prefiro conceituar tal como vem mesmo embutido. O Estado democrático de direito é um Estado, falar aqui já democracia, onde se reconhecem as liberdades, sobretudo fundamentais, do cidadão. Ou seja, para falarmos aqui do direito da manifestação, quer no plano dos instrumentos internacionais, direitos humanos, como no plano interno, direitos fundamentais, é preciso que o Estado tenha como regime de governo a democracia. Por quê? Porque
é este regime que é compatível aos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Estado de Direito. O Estado de Direito é o tipo de Estado em que tudo se deve processar com base nas normas, com base nas leis. Ou seja, não se pode fazer absolutamente nada do ponto de vista de funcionamento, de organização e de exercícios de direitos sem se observe aquilo que as normas estabelecem. Portanto, o núcleo essencial sobre o Estado Democrático de Direito é isto que nós podemos oferecer. Vem outra questão que o Dr. Castelo depois também colocou no grupo, é a questão dos órgãos de soberania. O que são órgãos de soberania? Os órgãos de soberania são os órgãos de Estado, para o entendimento daqueles que nos acompanham, os órgãos de Estado que exercem o poder político. Quem são esses órgãos? Estamos aqui a falar do Presidente da República, portanto, tem a consagração constitucional nos termos do artigo 105 e 108 da Constituição. A Assembleia Nacional, temos também, isto é por uma questão de quem quer consultar a Constituição, portanto, temos o artigo 141, que estabelece e define a Assembleia Nacional como órgão de soberania. E temos, finalmente, os tribunais. E a doutora Rosa Guerra falou e muito bem que a lei das manifestações impõe determinados limites e limitações. Se nós estarmos atentos no artigo 4º e no artigo 5º da Lei 1791, de 11 de maio, que é a lei que estabelece o direito de reunião e de manifestação, vamos encontrar que o exercício do direito de manifestação não pode ser feito num raio de 100 metros dos órgãos de soberania, das forças militares e militarizadas. Mas eu gostaria, e aqui tentar olhar para as províncias, porque isto é importante, termos a ideia patente dos órgãos de soberania. No caso do Presidente da República, é um órgão unipessoal, ou seja, se um grupo de 5 pessoas ou mais, tal como estabelece a lei, pretenda manifestar e num raio de 100 metros ao Doutor Lucivicano. soberania ou não? Penso que sim. Pode continuar. Havia interrupção do som, mas acho que melhorou. Na minha opinião, a resposta seria não, porque as instalações do governo provincial não representam órgão de soberania. Portanto, é um órgão da administração do Estado, ou seja, da administração local do Estado, e não órgão de soberania. Portanto, estes seriam os conceitos que eu queria avançar a respeito do Estado Democrático de Direito e dos órgãos de soberania. Obrigado, doutor. Ok. Agora vou passar a palavra ao Dr. Pedro Futila. Mas antes mesmo, queria saudar o Dr. Augusto Chombé para saber se está nos a acompanhar e pedir que ligue a câmera, pelo menos, até que lhe seja passada a palavra. Dr. Chombé.
Doutor Chamba está entre nós? Estou sim. Não sei se me ouve. Muito bem, muito bem. O Ok. Dr. Chambé, como referenciei no princípio, trabalhou na província do Zaire como procurador, junto do SIC provincial, e neste momento ele trabalha em Luanda. Porém, não está aqui a representar a PGR. Está aqui para dar a sua opinião como jurista e certamente fazendo também uso do conhecimento que tem dessas matérias no exercício das suas funções, mas longe de responder em nome do PGR. Ok. Muito obrigado, doutor. Está saudado. Obrigado. Eu vou dirigir-me ao doutor Pedro Futila. Ele está com o microfone. Muito obrigado. Até aqui acredito que já foi, já se deu uma resenha principal sobre o nosso tema, que é o Estado o Estado Democrático de Direito. Não tenho muito a aflorar, né? Mas digamos o seguinte, que o direito à manifestação, digamos que é um direito social, que eu vou mais me basear-me na verdade social, na vertente social, correto? É bondade, doutor. Obrigado. Sendo um politólogo, eu sinto-me muito triste quando nos tem tirado este direito na qual está escrito, sim senhora, no artigo 40, temos que ter a liberdade de expressão, e acredito que a doutora Rosa Mendes Guerra também aflorou sobre o artigo 47. Geralmente, a sociedade civil, especificamente eu vou ter que especificar algumas questões que me entristecem na província, em termos da administração. É uma tristeza profunda que até hoje nós não temos uma administração coesa, porque o país é um Estado democrático em que a democracia nela não se faz sentir. Eu acho que ela está mais escrito do que ser realizado. Nós, concretamente, entramos a partir assinamos o acordo com a Carta Magna, que é a liberdade da ONU, que foi em 1992, acredito, após as primeiras eleições que tivemos, em que nos foi dado o direito de manifestarmos. Este direito que é que nós não efetuamos, praticamente. A sociedade civil tem feito, sim senhora, as suas manifestações sem armas, são manifestações pacíficas, não radicais, sendo a sociedade muito pacífica. Por isso, eu gostaria muito mesmo que nos dássemos esse direito de se manifestar, porque ao manifestarmos temos total é o momento em que nós sentimos desligados com a sociedade, porque o diálogo é importante quando o diálogo é importante quando você tem uma junção entre o Estado
o governo e a sociedade, para que, para que possamos caminhar e darmos um desenvolvimento parcial. E desculpa pelo... O doutor desligou o microfone. Ligue o seu microfone, por favor. Doutor Pedro Futila, tem de ver a questão do seu microfone, está desligado. E depois recuperamos o sinal consigo. Tem de ligar o microfone, liga o microfone. Basta clicar sobre o sinal de microfone lá na parte inferior esquerda do seu dispositivo. Não me faça ouvir. Os demais preletores participantes não me ouvem também? Ouvimos-lo perfeitamente. Eu estou a ouvir perfeitamente. Pois, eu acho que o amigo deve ter problemas. Ok, então, enquanto se calhar depois resolve... Doutor Pedro. Sim, sim. Alô? Eu chamo a ouvir? Sim. Eu acho que desligaste o microfone assim inesperadamente. Não, ele está ligado, está ligado. Ok, como ias dizendo, termina a sua apresentação. Consegues me escutar? Sim. Os demais colegas do painel conseguem me escutar? Estão a escutar, sim, senhor. Obrigado. Terminando, eu quero pegar assim alguns setores sociais, econômicos, também turísticos. Esse é um debate em que nós temos que nos manifestar, não podemos seguir só a teoria escrita no livro, nas constituições, nos códigos penais, não se pode. Temos que nos manifestarmos. Isto é o correto. Eu fiz algumas abordagens sobre o setor social. Eu queria ir praticamente para o município do Soio, que sinceramente, sendo um povo pacífico, eu digo que a sociedade está afligida, está a passar mal. Está a passar mal por quê? Porque de ontem para hoje, eu acredito que o nosso município foi melhor do que hoje. Hoje a sociedade o município está morto, está muito morto porque as situações muito relevantes, porque sendo um município capital econômica, estando na situação em que se encontra, é uma lástima. Eu não sei se estou a fugir um bocado do assunto. Não sei se conseguem me entender. Sim, doutor Pedro Futila, é só para avisá-lo, recordar se calhar, que no próximo sábado, dia 19, falaremos especificamente sobre o Soio, okay. Que é o pulmão, digamos assim, desenvolvimento de Angola, por reter 60% das receitas, né, petrolíferas. Ok, isso. Sustentam o país. Então, por enquanto, tivemos só manifestação e vamos... mas acredito que fez uma abordagem airosa. Estamos enquadrados. E vou passar, então, a palavra à doutora Rosa Mendes. Doutora Rosa Mendes, acompanhamos atentamente a explanação, o enquadramento feitos pela doutora Rosa Guerra e falava
e falava mesmo de que o direito à manifestação ou o direito de manifestação de reunião não admite que os participantes se façam acompanhar de qualquer tipo de armas. A lei não define o tipo em concreto de armas e aqui presume-se que todo tipo de armas estudados nas lidas de direito não podem ser usados. Depois de termos entrado em contato com a Amnistia Internacional, lemos um trecho que dizia que direitos humanos em Angola está em queda livre devido à repressão policial nos últimos tempos, a quando das manifestações. Que comentário quer fazer a volta disto, na qualidade de ativista cívica, certamente com algum olhar abrangente nessas matérias? Bom, eu vou realmente comentar, mas sem muito aprofundar no momento, conforme eu já havia no princípio dito que também estou numa atividade relacionada aos direitos humanos, que é a homenagem de todos os ativistas que perderam a sua vida por esta causa, por esta luta, desde 2011, que foi a primeira vez que tivemos a manifestação pacífica cá em Angola. Infelizmente, o local em que deveríamos fazer foi na última da hora, não consideram o espaço, o tempo seria até às 14 horas, mas não foi o que aconteceu. Dentro em breve eu vou ter que sair mesmo do site para poder então fazer a homenagem, porque sou a pessoa nomeada para fazer o Caçuli Camulindo. Então vou-vos deixar por alguns minutos, mas vou regressar assim que fazer esta homenagem, que entro já em palco dentro de 3, 4 minutos. Só dizer que fui atentamente verificando a situação da doutora, que está realmente, olha, já me foi mesmo chamado, entro em 2 minutos, 2 a 7 minutos para poder abordar esta situação. Pode ser? Está bem, doutor, está bem. Tá. Porque por um imprevisto de atividades, horário e por aí fora, a atividade da doutora acaba chocando com esta e como ela não tem o dom da ubiquidade para poder estar em 2 sítios ao mesmo tempo, terá de ir mesmo do outro lado servir também. Enquanto isto, como temos muitos preletores, ainda bem, eu passo a palavra ao Dr. Tchombe para dizer alguma coisa à volta fazer algum comentário à volta da mesma questão que apresentei há pouco tempo aqui. Dr. Tchombe, a Amnistia Internacional disse há algum tempo, não muito tempo, foi há uns dias, que os direitos humanos em Angola estão em queda livre devido a repressões policiais generalizadas, a quando das manifestações nos últimos tempos. Embora depois teremos de falar também da manifestação do dia 10, de forma sui generis. Que comentário que o Tchombe tem de fazer à volta deste assunto, desta constatação da Amnistia Internacional? Bem, obrigado pela palavra. De facto, neste momento, depois da abordagem que foi apresentada pela doutora Mestre Rosa sobre o nosso tema em concreto, hoje torna-se difícil nós ainda termos mais argumentos para aduzir em relação a esse tema. Entretanto, ficou aqui bem patente as questões. Não sei se me ouvem. Estão me a ouvir? Ok. Sinto que o meu microfone volta e meia está a ser desligado. Dizíamos, ficou bem patente a questão dos pressupostos, dos limites, da forma de exercício, necessidade de comunicação, definição do trajeto, necessidade de ser exercido o direito à manifestação sem armas, enfim, aquilo que é a panóplia de pressupostos ou de
elementos do conceito ficaram bem esgrimidos pela apresentação da doutora Rosa e de todos os interlocutores que lhe sucederam. Relativamente ao conceito de Estado democrático de direito, se calhar faltou aqui apenas fazer uma referência, desmontar um pouco o conceito de democracia, do que é democrático, do que é direito. E a nossa ciência habituou-nos a decompor essa palavra pela sua grafia, em que temos, por um lado, demos, que é o povo, a kratia, que é o poder, e direito, que é o regime jurídico, as normas jurídicas vigentes no Estado. Por definição, o Estado democrático de direito é aquele em que o povo, demos, exerce o poder político ou a kratia por via do direito, ou seja, pelas normas jurídicas vigentes no seu ordenamento jurídico. Bom, indo em concreto a questão que foi colocada pelo ilustre moderador sobre a decadência do Estado de Direito, dos direitos fundamentais em Angola, a violação sucessiva do direito à manifestação, eu penso que essa questão não é exclusiva de Angola. Todos os países, de um tempo a esta parte, confrontam-se com situações em que indivíduos vêm reivindicar direitos na praça pública, se manifestam, só que, feliz ou infelizmente, nem todos os que se manifestam nas diversas regiões do mundo, não só em Angola em particular, usam meios que não são próprios para o exercício desse direito à manifestação. Vamos aqui lembrar o caso da Líbia, por exemplo. Hoje a Líbia é o Estado que é porque houve algum excesso da parte dos manifestantes que acabou por fraturar o Estado. Na França, volta e meia há manifestações, principalmente promovidas por indivíduos que se sentem feridos no seu direito à manifestação religiosa. Entretanto, o Estado tem estado a responder com os meios que tem, com os instrumentos que os órgãos de defesa e segurança têm para preservar o próprio Estado. Por isso, eu não vejo que seja uma decadência do Estado democrático de direito, ou mais concretamente do direito à manifestação, em Angola, como está a ser sugerido pela Amnistia Internacional. Acho que é um exagero. Em Angola ainda existe alguma ponderação nisso de resposta aos excessos, às manifestações. Eles são livres de formular a sua opinião, de dizer o que dizem. Entretanto, nós também somos observadores, nós vivemos a realidade angolana e sabemos o que é que acontece. Houveram determinados excessos na nossa praça pública em relação a esse direito. Diga-se, em abono da verdade, que o exercício desse direito também é uma novidade. Muitos dos nossos políticos e meios de defesa e segurança, muitos operadores, nunca lidaram bem com esse direito à manifestação, e daí que, no princípio, as pessoas temem sempre alguma atrocidade a mais e são capazes de reagir com violência, com pior violência do que aquela que os manifestantes apresentam. São comuns, eu entendo que seja normal haver alguns excessos de quando em vez, não é que seja o apanágio, não é que esteja a defender a ideia de que sempre que haja um direito a uma manifestação deve haver uma resposta truculenta, não é isso. Pelo contrário, a nossa ideia é de que a manifestação, o direito à manifestação deve ser exercido nos termos que a lei o define. Aquilo que temos estado a constatar é que, infelizmente, tem havido excessos de parte a parte. Da parte dos agentes, muitas das vezes aqueles que são lá, um pouco, digamos, destreinados e muito emotivos, acaba havendo atropelos à sua atividade. Da parte dos manifestantes, os cenários são quase sempre repetitivos. Vemos como eles exercem, onde,
com que meios é que eles exercem. E o último episódio que nós vimos da manifestação em Luanda deixou-nos um pouco tristes com a forma como os manifestantes se comportaram. Entendemos que cada um tem o seu direito à manifestação, mas todos os direitos comportam exceções. Toda regra comporta uma exceção. E a exceção confirma a regra. Os cidadãos têm direito à manifestação, sim, mas o seu direito à manifestação termina ali onde começa a liberdade dos outros. Vemos que há manifestantes, por exemplo, que danificam bens de terceiros. Vemos que há manifestantes que vandalizam, que destroem bens públicos, que, enfim, cometem atos que, de certa forma, ninguém deixaria passar assim de ânimo leve. É um direito que, não obstante estarmos agora a exercer assim de forma muito, iniciante, não devemos exceder, devemos sempre ter controle do nosso exercício. Eu não percebi a pergunta que estava aí escrita, passou muito rápido, não sei se alguém conseguiu ler ela completa, mas vi que fazia referência ao direito de manifestação dos jovens no Zaire. Em relação a essa província em concreto, a cidade de Mazapão, onde eu estive por algum tempo, bom, manifestações de caráter político não víamos mais manifestações de caráter cultural, em que os agentes, as pessoas, o povo, de um modo geral, organizava eventos, organizava festas, organizava atividades de ordem cultural, como as festas de carnaval, etc, etc. Mas de forma sempre muito ordeira, e nunca vimos, pelo menos até o momento que estivemos no Zaire. Sim, doutor Chombe, posso ajudá-lo aqui a ver a questão? Exato. Um dos nossos membros do CEPS, Afonso Nsambo, diz, precisamente, acredito que foi no dia 11 de novembro, alguns organizadores de manifestação daquele dia foram detidos horas antes do início da manifestação, portanto, às 13 horas, e foram libertos, ou libertados, escreve libertos, quando eram 18 e alguma coisa. E pergunta o porquê da detenção, ou seja, pode-se prender desta forma quando se sabe que sempre que se detém alguém, tem de ser apresentado ao Ministério Público, e este depois é que saberá, de acordo com a lei de medidas cautelares, colocado em liberdade, posto em liberdade ou não. Neste caso, no Mazapão, foram detidos antes das 13 e foram colocados em posto em liberdade às 18 horas, sem que fossem apresentados a um magistrado do Ministério Público. Este procedimento é correto? Olha, eu estou um pouco alheio à realidade que se passa no Zaire atualmente. Mas o procedimento não é correto. E ser detido, estiver à prática de exercer, se foram detidos e soltos no mesmo dia, presumo eu, estou aqui a cogitar, presumo eu que não se verificava nenhuma situação nem outra. Terá sido apenas por vontade dos agentes que os detiveram assim proceder. Não é normal, e seria bom que os indivíduos que assim sofreram essa ação fizessem chegar a sua preocupação aos órgãos de soberania nos tribunais, que é para
de coartar o seu direito ao exercício à livre manifestação. Muito bem. O doutor Tchombe estava a chegar com cortes, mas a ideia mesmo é que o procedimento não é correto. A lei não prevê, sim, a lei não prevê detenções daquele tipo. E também sugere que aqueles cujos direitos foram lesados possam se dirigir a quem de direito, os órgãos de soberania, tanto a PGR, sobretudo, não é? Para apresentarem esta reclamação, queixa mesmo, contra aqueles que os deteve, né? Ou que detiveram. Os detiveram, Tanto, assim, de forma arbitrária. Exatamente. Exatamente. Então, ilustre São Kekanda, acredito que apesar das dificuldades de decisão da parte do Tchombe, a questão foi respondida. Agora, eu gostaria de dirigir-me de novo à doutora Rosa. Doutora Rosa, os últimos decretos presidenciais que determinam o estado de emergência em Angola, Estado de calamidade. Recuando o tempo. Trazem uma norma, assim, tanto quanto muito polêmica, por definir, por proibir, sobretudo, o número de ajuntamentos, assim podemos dizer, na via pública. Assim, acho que no primeiro decreto foi 5 pessoas. Estava proibido o ajuntamento de mais de 5 pessoas na via pública. E no atual, se não estou em erro, o número sobe para 10 pessoas. Não significa isto um choque com aquilo que é o direito de manifestação, visto que alguns advogados até fizeram documentos, fizeram pronunciamentos no sentido de o Tribunal Constitucional pudesse ver a questão desta norma, porque de facto chocava com o espírito da Constituição, por proibir implicitamente o direito de manifestação. O que é que se pode dizer a respeito destes 2 decretos com esta norma? Doutor Antônio Castelo, o que a norma diz? Concretamente, o que a norma diz? Eu preciso ler a norma para ver e saber responder conforme a pergunta. Consegue ler essa norma? Eu preciso ver o que a norma diz. Doutor Antônio Castelo. Sim, são proibidos os ajuntamentos de mais de 5 pessoas na via pública. No primeiro decreto. No atual decreto, de mais de 10 pessoas. Ou seja, um número... O que é que diz o atual decreto? Preciso ler. O atual decreto diz... Quais são os números, já agora? Bom, doutora, decreto número o quê? Deixa-me buscar mesmo o decreto. Depois passo de novo a leitura disto, porque não tenho aqui o decreto. Não, eu aguardo. Porque eu aguardo, porque o modo como está escrito define muito o que se pretende. Certo. Tá bom. Doutor Luvumbo. Sim, doutor Castelo. Sim. Doutor Luvumbo, na qualidade de advogado e muitas vezes defensor dos ativistas cívicos a nível do Zaire, não sei se quer se pronunciar a respeito de detenções nos últimos tempos a nível do Zaire, dos nossos organizadores de manifestação. Sim, doutor Castelo, penso que aquilo que o doutor Tchombe já para começar, que aquele procedimento de deterem os manifestantes antes de tomar início à própria manifestação é um procedimento incorreto e ilegal. E até o doutor Tchombe chama de detenções arbitrárias. Mas permita dizer que isto acontece
porque a nossa democracia, o exercício dos direitos fundamentais, ainda é um processo que precisa mesmo de edificação, precisa de consolidação, de um lado. Do outro lado, a própria história que nós temos, e sabemos que após a independência nós tivemos no Partido Único, portanto, num sistema ditatorial, em que as pessoas pensavam que a melhor forma de resolver os problemas eram as prisões. E muitos dos nossos dirigentes, e basta verem a faixa etária dos nossos dirigentes, a maioria, vieram daqueles ventos das ditaduras. E mesmo do ponto de vista constitucional, termos transitado para o Estado Democrático de Direito, alguns ficaram lá. Ou seja, o modo de fazer, o modo de atuação dos órgãos, das instituições, continuaram a ser daquele do Partido Único. Portanto, não se revê ou têm tido dificuldade para adaptar-se com o Estado Democrático de Direito, que é um Estado onde se respeitam os direitos fundamentais. Eu aqui na província, e de facto testemunho isto, tivemos o caso do ativista conhecido, o Príncipe do Inferno, tivemos o caso dos motoqueiros e recentemente tivemos a penúltima manifestação onde os jovens foram detidos. E eu vi uma questão que passou na tela a perguntar quem de facto orienta as detenções. Eu penso que a própria polícia, e é preciso mesmo dizer isto, a própria polícia, e também há alguma mão invisível de determinados partidos políticos, e nós aqui podemos imaginar quem será, e recordo aqui que na detenção do Príncipe do Inferno, eu vi até no comando municipal pessoas que hoje até são administradores atrás do processo da detenção de um ativista, quando devia ser a polícia e a magistratura do Ministério Público, no caso dos procuradores, quando fosse necessário, e nessas situações é sempre necessário e obrigatório o primeiro interrogatório. Portanto, indivíduos que estavam atrás e a favor de uma detenção arbitrária, como se tivessem interessado mesmo